Bom dia, estamos juntos mais uma vez para os nossos diálogos de sábado. Como pode ver, hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para o cidadão. Esse tema se refere ao IPTU, que é um imposto predial, ou melhor colocado, o imposto sobre a propriedade. Não esqueça dessa palavra que nós vamos precisar dela adiante. Propriedade predial e territorial urbana. Eu estou pedindo que você me acompanhe. Você que começou a me seguir, você que entrou nessa live agora, por favor, não saia. São apenas 50 e poucos minutos que podem estar com a prefeitura. E por essa razão, você precisa saber como sair disto. Você precisa saber até como se comunicar com um advogado para dizer a ele qual é o seu problema. Que nem precisa ser um advogado tributarista, porque é uma especialização que, fora alguns dos problemas mais intrincados, qualquer causídico pode lhe socorrer. O importante é lhe dizer que o IPTU talvez seja um dos impostos mais antigos do sistema tributário brasileiro. Ele vem do tempo das miúças, das conhecências, das décimas urbanas, que importadas de Portugal para o Brasil, trazidas sobretudo com a vinda da família real, em 1808, aqui se implantou no nosso sistema e está até hoje. Eu me lembro de quando o lançador da prefeitura, era assim que se chamava, aparecia perto dos imóveis, as pessoas rejeitavam, porque era aquele homem que iria verificar as características do seu imóvel para ele próprio fazer o lançamento, ou seja, anotar o que era necessário para cobrar as décimas urbanas. Em minha terra, Muritiba, aqui perto de Salvador, o prefeito só cobrava as décimas urbanas na transmissão do bem imóvel, ou da propriedade do bem imóvel, vamos nos acostumar a falar tecnicamente. E nesse momento ele somava todos os débitos relacionados com as décimas urbanas, que é o IPTU de hoje, e só se passava a escritura do imóvel se pagasse aquelas décimas urbanas. Salvador está com esta má ideia. E eu agora já até me refiro ao meu seguidor, a @eduimóveis78, que tem uma pergunta sobre isso feita no último sábado. E é preciso esclarecer por que Edu Imóveis. Porque realmente a Prefeitura de Salvador imbricou, juntou o ITIV com o IPTU de modo inconstitucional. É por isso que você fez a pergunta, que eu vou deixar bem na sua curiosidade dos demais, para deslindá-la daqui a pouco. Então este tributo antigo, as décimas urbanas transformadas no imposto sobre a propriedade, 3 vezes, propriedade predial e territorial urbana, é um escorchante tributo em alguns municípios. E por que é assim? Porque o município precisa de recursos e ele não tem nenhuma pena de você. E por que é assim? Porque o IPTU é um dos tributos diretos. E sendo direto, que incide sobre a propriedade, que é um atributo seu,
ele deveria levar em consideração aquela regra que nós estamos aqui toda hora falando, do parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, que fala da capacidade contributiva e, por via de consequência, da personificação dos tributos. Ou seja, os tributos devem ser graduados de acordo com a capacidade do contribuinte. Aí vem aquela história. A senhora que é viúva pode estar morando num palacete, mas não tem um centavo para pagar o IPTU deste imóvel. É sobre o imóvel que vai incidir o IPTU ou sobre a senhora? É sobre a senhora. E enquanto nós não aprendermos nesta live de hoje todos esses aspectos desse imposto, você vai ser vítima daquele legislador municipal incapaz de compreender essas nuances, esses requisitos tributários e lhe escorchar, como desde 2013, nesta cidade de São Salvador da Bahia, dos soteropolitanos, porque filhos do Senhor, acontece. Pois muito bem, eu quero, como todo sábado, começar a responder aos seguidores que fizeram comentários na aula que passou. E como dissemos, nós sempre ficamos agradecidos a esses seguidores, porque o diálogo é feito não comigo mesmo, mas só pode ser, e por ser diálogo, entre mim e alguém. Alguém como o professor Elcônio Almeida, que já se apresentou aí na telinha, meu querido ex-aluno, hoje meu colega ilustre, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, e o professor Luiz Madeira, que também está me honrando. Portanto, eu não estou falando senão para pessoas esclarecidas, e a elas esclarecidas do ponto de vista tributário. E a elas eu peço licença para falar também para as pessoas que não têm Elcônio, Luiz, nosso traquejo técnico. Então vamos, portanto, responder a Ícaro Martins. Olha só a pergunta que Ícaro Martins fez na semana passada. Bom dia, professor Edivaldo. Tenho uma dúvida, mestre. Escritório virtual tem que pagar TFF para a prefeitura? TFF, como todos nos lembramos, é a taxa de fiscalização do funcionamento de estabelecimento. Então ele pergunta isso. Já que as atividades não se dão em um espaço físico, exemplo, um escritório de advocacia. Ô Ícaro, eu te respondo. Vimos que a taxa é um tributo contraprestacional, isto é, um toma lá, dá cá. O me dá cá e toma lá. Ou uma intervenção autoritária, agora falando tecnicamente, no poder do poder público, no seu domínio particular. Para quê? Ele faz essa prescrição, por isso que a taxa chama taxa de polícia. Ele faz isso porque você está provocando que ele se pronuncie sobre algo que você quer fazer e que precisa que o poder público faça a conformação do seu que fazer. Então a lei de Salvador, Ícaro, manda cobrar a taxa, olha só, pelo exercício. Se ele não exercer, direito de receber ele não tem. Pelo exercício do poder de polícia relativo ao saneamento da cidade, ordenamento das atividades urbanas, representando esse exercício, ou representado ele, pela fiscalização, quanto ao respeito às normas de postura administrativa, relativamente à higiene, tranquilidade e segurança pública. Logo, o escritório virtual não se enquadra nesta regra,
portanto não tem de pagar a TFF. Espero ter respondido a Ícaro. A outra pergunta, não foi pergunta, a outra consideração veio de Virtus Magno e Evani Santos, que diz que o povo precisa acordar, professor. As pessoas não votam corretamente e depois reclamam. Eu até acho que todos votam corretamente, porque o processo eleitoral, que vai começar no dia 27 desse mês de setembro, é um processo que é enganatório, porque 45 dias não dá para ninguém conhecer nada. Então você que tem o dever de votar, vai lá e vota de acordo com esses dados. Então não vota errado em Virtus e Evani. Mas, votando, ele vem, a pergunta de vocês vem para que eu responda aos dois. Que é por causa disso que nós estamos fazendo essas lives exclusivamente para um treino da sua cidadania, o exercício da sua cidadania. E aí vem uma outra pergunta de Carolina Souza Blanco. Aí diz ela, são muitas contribuições, nós falamos de contribuições sociais e econômicas. Se cobrássemos do STF, quer dizer, do Supremo Tribunal Federal, a não adoção da teoria pentapartite, creio que o problema está começando nesse ponto que o senhor falou. Ou seja, ela está dizendo que eu falava de 3 tributos e o resto era contribuição. E diz ela que essa tese tripartite significa que o Supremo entende que são 5 tributos. Data vênia do Supremo não são 5 tributos. A Leomar Baleeiro não está sentado lá, logo eles têm, portanto, condições de se equivocarem, porque não tem um Aliomar para dizer a eles como é que fariam. Mas, diz ela, sinto que a comunidade jurídica e a população não se unem para abordar questões tributárias que são questões de direitos fundamentais. Veja, Carolina Souza Blanco, a teoria pentapartite não tem cabimento, como eu já disse, conforme estamos demonstrando desde a primeira aula. A questão não seria propriamente de união entre a comunidade jurídica e a população, mas de interesse da comunidade jurídica de informar, quando a isso fosse solicitada, informar tecnicamente a população, sem juridiquês, como nós estamos tentando fazer nessas 5 aulas anteriores, com a de hoje, a 6ª. E por fim, é do Imóveis 78 que tem feito muitas perguntas na área da propriedade. Professor, tem gente desistindo de comprar alguns imóveis em Salvador por conta do exagerado valor venal do IPTU. Olha, você se lembra que eu pedi muito para se lembrar daquela palavra propriedade. O imposto incide sobre a propriedade, sobre a propriedade, sobre a propriedade e não sobre o imóvel. Vai guardar isso na cabeça? Sobre a propriedade, sobre a propriedade, sobre a propriedade, não sobre o imóvel. E a segunda coisa que você deve guardar é exatamente valor venal. Eu recebi hoje de manhã um zap de uma criatura extraordinária, a arquiteta Ana Aragão, que trabalhou conosco há 10 anos atrás no município de Salvador, quando eu fui vice-prefeito. Esta profissional de mão cheia hoje me lembrou, portanto, que eu devo falar deste assunto do valor venal, que não é valor de mercado, não é valor de venda, não é nada disto. Obrigado, Ana, pela lembrança. Parabéns pelo que você é capaz de fazer por este município. Parabéns, parabéns. Então, daqui a pouco, meu caro Edu, vamos tratar desse seu problema. Em primeiro lugar, por que Edu Imóveis 78 fez essa última pergunta no sábado passado? Porque aqui em Salvador, praticamente, utiliza-se de modo inconstitucional a base de cálculo do IPTU
para formular a base de cálculo do ITIV, que é o Imposto de Transmissão da Propriedade. Quero que os magistrados da minha terra lembrem-se desses conceitos, muitos dos quais foram alunos de Orlando Gomes, para que eles possam reagir a um legislador impenitente, a um legislador, às vezes, desconhecedor dos elementos constitutivos de cada imposto. Nós temos a salvação, é na justiça. E é para elas que eu vou encaminhar já vocês. Porque daqui a pouco você saberá todo o equívoco de Salvador e como você deve proceder para sair dessa escorcha. Então, vamos ver como se identifica que se deve ou não se deve pagar o imposto. Como é que eu identifico isso? Basta que eu seja advogado? Não, porque quem paga o IPTU é médico, é dentista, é advogado, é o operário, sobretudo este, porque o nível de isenção é maroto, é mentiroso. Até porque ele é manipulado pelo município como ele deseja, para não perder a receita que ele já tem. Se o imóvel passa a ter uma valorização, ele de 2 tostões de mel coado, já sai daquela faixa de isenção. Se eu tenho 80 mil reais de valor, por hipótese, para a isenção, e o imóvel passa a ser 80.001 centavo, já saiu da faixa de isenção. É uma safadagem que só você pode corrigir com a sua participação, portanto, nos diálogos sobre cidadania. Então examinemos o que se chama hipótese do fato gerador, para nós entendermos como é que nós pagamos o IPTU sobre o imóvel NEA-OTIL. Ou é sobre a propriedade SIM, sim. E se é sobre a propriedade, eu posso graduar em função da pessoa? É claro que posso. Parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição. Então, o que é hipótese? Todos nós sabemos. Hipótese é um juízo que alguém formula sobre um objeto. Hipótese é uma suposição. Hipótese é aquilo que se pensa sobre um acontecimento incerto, porque se for certo eu não faço hipótese. E esse acontecimento se tornará certo no caso tributário quando ocorrer o que se pensou. Mas quem formula essa suposição? Quem formula essa hipótese? É você? Não, é quem faz a lei. Vamos repetir? Quem formula essa hipótese é você? Quem formula essa hipótese é o juiz? Quem formula essa hipótese é o prefeito? Também não. Se não é o juiz, não é o prefeito, quem é que formula essa hipótese? Homens e mulheres que participam do poder legislativo. Homens e mulheres que participam do poder legislativo. Desde que esses homens e mulheres fizeram a Constituição, até os vereadores dos 5.570 municípios. Aí você pega São Paulo, você pega Rio de Janeiro, você pega Salvador, que são as 3 primeiras capitais em população, mas você pega Tabocas do Brejo Velho, na Bahia, Campo Alegre de Lourdes, Água Quente, Água Fria, que são municípios pequenos, de população pequena, e lá também se cobra IPTU, porque eles fazem parte dos 5.570 municípios. Quem escolhe em Tabocas do Brejo Velho, quem escolhe em Santa Maria, em Campo Alegre de Lourdes, em Água Quente e Água Fria, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, esses homens e mulheres, você. Está ouvindo bem e vendo? É você quem escolhe.
É você que é responsável pela forma de pagar o seu IPTU. É você que é responsável. Carolina Souza Blanco me cobrava que eu me unisse como um dos participantes da comunidade jurídica com o povo, com a população, para esclarecer. Estou aqui, minha seguidora querida, para poder tentar fazer isso. Quem escolhe? Homens e mulheres. São eles que fazem a hipótese do fato gerador. E já que eu sei o que é hipótese, o que é fato gerador, aí você vai ter que, como o menino da sala de aula, que a gente manda fazer um exercício em casa, você também devia estar fazendo esse exercício desde a primeira aula, que foi em 1º de agosto, para que nós hoje lhe cobrássemos o que é fato gerador. Você se lembra que aí deixamos bem claro que é um acontecimento da vida humana ocorrido em sociedade, escolhido pela Constituição, anota Constituição, como necessário e suficiente para fazer nascer a obrigação de pagar o imposto. Essa coisa bonita que está aí gravada nessa live, para você ver também no YouTube, Edivaldo Brito, professor Edivaldo Brito, tudo junto, leva a que nós partamos para ver como se identifica, então, se deve ou não pagar o IPTU na hipótese do fato gerador do IPTU. O professor tem mania de mastigar, então vamos lá. Primeiro, para saber como se deve pagar um tributo, você tem de examinar a hipótese do fato gerador. Hipótese é o pensamento formulado por alguém. Esse alguém é o legislador, desde a Constituição até o vereador na Câmara Municipal de sua terra. Fato gerador, nós já vimos que é um acontecimento da vida humana ocorrida, portanto, em sociedade, e foi escolhido por quem? Pela Constituição, portanto, vem a terceira preocupação sua, saber o que é a Constituição e onde está isso, como necessário e suficiente para fazer nascer a obrigação de pagar o imposto. Então vamos ver como isso acontece no IPTU. Primeiro, você, já que eu falei de Constituição, vendo o que diz sobre isto a Constituição. Segundo, onde está isso na Constituição? Tem um lápis, um papel aí? Anote, porque a Constituição, sendo a Bíblia da cidadania, você tem que saber tudo sobre ela. Se você quiser saber a mim como cristão, como é que eu faço, eu tiro aqui, olha, da minha estante a Bíblia. Está vendo aqui? Pego a Bíblia Sagrada e, como eu sou cristão, vou buscar na Bíblia Sagrada os ensinamentos. Se você é cidadão e, portanto, tem uma religião que se chama cidadania, não se esqueça de abrir, olha, a Constituição do seu país. É uma Bíblia da cidadania. Ela não é feia como dizem, ela é bonita, porque só temos esta daqui, não temos a dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra. Inglaterra tem Constituição, hein? Itália, nada. Ou dos Estados Unidos, porque foi a primeira. Da França, porque foi a segunda. A nossa não importa qual foi o número que ela apareceu. Importa que você tem que buscar na Constituição como é que você paga o seu IPTU. Olha o que ela diz. Eu mandei anotar, artigo 146, inciso 3. Para quem não tem essa formação, o inciso é 3 risquinhos assim. Letra A. Ou para os advogados, a linha A. Olhem, diz a Constituição, cabe à lei complementar. Então a Constituição é completada por essa lei complementar. Quem faz a lei complementar? Homens e mulheres que participam do Poder Legislativo. Que Poder Legislativo? Congresso Nacional, formado bicameralmente de Câmara dos Deputados, representando o povo, e Senado Federal, representando os estados. Mas os dois estão juntos para
votar as leis. Então, diz, cabe à lei complementar o quê? Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. E aí vai. Definição dos tributos. O imposto é um tributo, nós vimos lá na segunda aula. Definição dos tributos. E mais. Definição dos respectivos. Anota aí. Dos respectivos, anote aí. Fato gerador, 1. Base de cálculo, 2. Contribuinte, 3. Anotou? Então, vou repetir. Fato gerador, base de cálculo, contribuinte. Fato gerador, o que será do imposto sobre a propriedade? Você vai ver daqui a pouco porque é que eu disse que o imposto não incidia sobre o imóvel, mas sobre a propriedade. Fato gerador é a propriedade. Passemos para o segundo. Base de cálculo que é? Você vai entender porque que eu chamei a atenção. Base de cálculo é o valor venal. E o terceiro, contribuinte. Quem é o contribuinte? Você, que é a vítima da escorcha. Você que tem que se preparar para saber reagir. Você que vai reagir como cidadão. Você que só tem agora para lhe salvar o juiz. Porque falhou o chefe do executivo, falhou o homem e a mulher que fizeram a lei, só tem um para lhe salvar, é o juiz. Pois muito bem. Se eu falei de lei complementar, que vai definir fato gerador, base de cálculo, contribuinte, anote agora qual é essa lei complementar. Essa lei complementar é o Código Tributário Nacional. Vou repetir. É o Código Tributário Nacional. E aí minha seguidora Carolina Souza Blanco está vendo como eu estou preocupado em passar para a comunidade não voltada para essa questão tributária. O código é a lei número 5.172. Anotou? 5.000, portanto 5.172. De quando? De 25/10/1966. 25/10/1966. Esperando que você tenha anotado, vamos ver o que é que ele diz, porque ele é mandado dizer porque a Constituição quer. E ninguém até hoje tem uma decisão dizendo que o Código Tributário Nacional é inconstitucional nisso ou naquilo. Mas essa leizinha de Salvador, por exemplo, eu não sei a dos outros 5.700 e... Você se lembra? 770 municípios. Então eu digo, os outros 5.570 municípios. Eu não sei o que esses outros 5.569 municípios fizeram, mas a de Salvador é imprestável, não vale nada, e eu vou te mostrar agora. Segura na mão de Deus e segura no Código Tributário que completa a Constituição. E o Código Tributário Nacional regula isso nos artigos 32, 33 e 34. 3 artigozinhos. Se você tiver dúvida, eu vou te mostrar o tamanho do Código Tributário de Salvador. Olha só a grossura do Código Tributário de Salvador. Olha só o tamanho do Código Tributário de Salvador. Este mundo daqui é para te escorchar, é para te... Aí vem a palavra na boca. Os meus alunos sabem que quando ela vem, ela sai e vai sair. É para te roubar que está aqui, olha, isso tudo. Reaja. Só você pode reagir. Eu tenho umas pessoas aí que já me conhecem, por exemplo, Kleber Moraes, um profissional exemplar. Foi meu chefe de gabinete quando eu fui secretário da Justiça em São Paulo durante 4 anos.
Portanto, ele não se estranha se eu fique nessa forma de reação. Eu quero que você tenha essa mesma. E o que é que dizem esses 3 artigos? Dizem coisas que esta mísera publicação que eu mostrei, ela desmente a todos os 3 artigos. Portanto, ela é imprestável porque é inconstitucional. O que é que diz o artigo 32? Define o fato gerador. Lembremos da Constituição. A Constituição diz, no artigo que você não pode perder de vista, o 146, inciso 3, letra A, que cabe ao legislador do Código definir o imposto, a base de cálculo, fato gerador e o contribuinte. Baseado em quê? Baseado, anote, no artigo 156, portanto, eu estou falando agora da Constituição, 156, anotou? 156, que diz, compete aos municípios instituir imposto sobre, compete ao município instituir imposto sobre propriedade, uma vez, propriedade 3 vezes, propriedade 4 vezes, predial e territorial urbana. A Constituição não é técnica, porque se fosse como eu falei outro dia, um Orlando Gomes, um Aliomar Baleeiro, um Calmon de Passos, que tivesse sentado lá fazendo a lei, ele jamais diria que o imposto incidiria sobre a propriedade predial e territorial. Bastaria ele dizer que o imposto incidiria sobre a propriedade de prédios. Prédio é imóvel em direito civil, Orlando Gomes me ensinou. E prédio sendo imóvel, tanto faz ele ser edificado, e portanto eu alcançar a edificação, como faz ele ser apenas a parte do território, a parte do terreno. Mas o legislador da Constituição não era Orlando Gomes. Então escreveu propriedade predial e territorial urbana. O que importa aqui é exatamente esse núcleo propriedade. Aí eu vou para o Código Tributário Nacional, e aí eu estou vendo que entrou um querido amigo meu que também hoje é professor, foi meu estagiário, foi meu monitor, foi meu aluno no Mackenzie, professor Marcelo Gurgel, foi meu estagiário aqui em Salvador, participou do meu escritório sobre a orientação da professora Reginalda Brito e do doutor Edvaldo Brito Filho. Então, meu caro Marcelo Gurgel, que me honra participando dessa live, acompanhando, eu lembro que e sei que será um dos arautos, mais uma vez, dessas formas de colocar do seu professor. Eu lembro que o Código Tributário Nacional, por determinação da Constituição, diz que o imposto, artigo 32, que eu mandei você anotar, o imposto tem como fato gerador, que eu mandei você anotar o que é fato gerador, é aquele acontecimento, não é? Olha só, a propriedade. Mas nós aprendemos com Orlando Gomes que a propriedade ela tem vários elementos constitutivos. Ou eu estou falando dentro dela do domínio, ou eu estou falando dentro dela da posse, e portanto bastariam esses dois, porque o desdobramento da posse se dá em várias situações, mas bastariam esses dois ou esses 3 signos para nós podermos dizer. Quando fala de propriedade, que o imposto incide sobre a propriedade, ele pode incidir sobre o domínio, como pode incidir sobre a posse. O domínio o que é? O domínio é o atributo que tem uma pessoa de exercer sobre uma coisa um poder. É minha esta coisa. Que coisa está se referindo? O imóvel. Se você entendeu até aí, vamos prosseguir. Eu exerço sobre o imóvel o domínio. Mas se lembre também que é possível, nesse mundo da enfiteuse, quer dizer, da possibilidade de aforamento, de eu ter o domínio na mão de um
e o domínio na mão de outro, o que é isso? Eu posso repartir o domínio direto e o domínio útil. O domínio direto pode estar na mão de um proprietário e o domínio útil na mão de outra pessoa. Exemplo, os terrenos de marinha, que a União tem o domínio direto, mas passa o domínio útil para alguém. Pois bem, tanto faz o domínio útil como faz o domínio direto, é exercício do atributo da propriedade e sobre ele incide o imposto. Mas o Código fala também posse. E ele, ao falar de posse, ele está falando também de propriedade, porque está falando do domínio físico dessa coisa que é o imóvel. E aí você tem o caso, por exemplo, do inquilino. O proprietário, que é o locador, passou por um contrato de aluguel o uso da coisa para outrem. E aí esse outrem, que é o inquilino, também está se usufruindo de uma fatia desse atributo que se chama propriedade. Então, se isso acontece, se alguém está legitimamente na posse, o proprietário pode lhe passar o pagamento do IPTU por força do que está no Código Tributário Nacional. Pronto, agora vamos falar desse atributo que é a propriedade, depois vamos falar de outro que é o valor venal, e por fim vamos dizer como é que você se desvencilha dessas confusões. Propriedade, repete Edivaldo Brito 10 vezes, é um atributo, ou seja, é uma qualidade de um ser. É uma qualidade de um ser. No caso, a qualidade de um ser humano. No caso, a qualidade de um ser humano. Eu quero lhe lembrar que esse atributo consiste, essa qualidade de ser proprietário, consiste em exercer o domínio. Agora eu pergunto a você, se lembra? Que domínio? Domínio direto, domínio útil ou a posse de um bem imóvel. Esse é o atributo. Muito bem. Por isso o Código impede que o cálculo do valor venal, olha só, leve em consideração os seus móveis mantidos nesse imóvel para a sua utilização, para o quê? Para a sua exploração, para o seu aformoseamento ou consumidor. Não é? Tudo isso vai constituir uma outra condição que você chama de frutos. Então veja, isso está no artigo 25 do Código Tributário Nacional. A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço, referidos no artigo anterior, excedente do valor básico, fixado de acordo com os critérios dentro dos limites por ela estabelecidos. E diz que não é possível, perdão, eu li o artigo equivocado, não, é o artigo, perdão, é o parágrafo único do artigo 33, esqueça. Diz, na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel para efeito de sua atualização, aquelas coisas que eu falei. Você quer saber o que acontece? Pois a lei de Salvador diz que o motor, aquele motor que você bota em casa para quando faltar energia, você não subir os 13 andares de um prédio como eu e minha mulher, e todos subimos outro dia aqui no nosso edifício, porque faltou energia e o motor falhou. Quase chegamos mortos aqui em cima. Então, esse motor, para a falta de energia, etc., a lei de Salvador cobra como elemento para cálculo do valor venal. Vou mandar você, anota aí, veja o artigo 3º da Lei 8.473 de 2013, votada pela augusta
Câmara Municipal de Salvador, a partir de um projeto de iniciativa do prefeito da cidade, ACM Neto. Portanto, a lei adota o fator instalações e equipamentos da unidade imobiliária ou do condomínio edilício para gravar o valor do IPTU. Santa inconstitucionalidade, para não se dizer demoníaca. Sua salvação está no nome do Senhor, meu Deus, e na inspiração que Ele dá ao magistrado, ao juiz. Valor venal, ou agora vamos para ele. Valor venal. Ai, você não estava prestando atenção, presta aí. Valor venal, apesar dessa expressão, em direito tributário, não vai na raiz venda. Ou seja, não vai na raiz valor de venda ou valor de mercado. Mas valor venal é aquele que tem cada imóvel. É aquele que é apurado isoladamente. Como disse o Tribunal de Justiça, por unanimidade do Estado da Bahia, e você que não é de Salvador, nem é do Estado da Bahia, anota aí. Na ação direta de inconstitucionalidade, número 1. Você vai ver porque era número 1, de 1991. Advogado, Edivaldo Brito. Sou velho, hein? Graças a Deus. Porque erro menos. Presidente da seccional da OAB, Eurípedes Brito Cunha, um colega extraordinário. Como o meu batonheiro disse, você vai ser o advogado. O que eu podia dizer ao presidente da minha seção da OAB? Aceitei. Ganhamos, a OAB e eu, e o povo de Salvador, nesta DIN por unanimidade. As coisas que eu vou completar essa live agora com você, e que você deve anotar, porque a decisão vai valer para hoje. Pois bem, nessa DIN, cujo relator foi o eminente desembargador Luiz Pedreira, professor de processo civil da Universidade Católica de Salvador, membro da Academia de Letras Jurídicas de Ilhéus, meu confrade naquela Academia de Letras de Ilhéus. Ocupo a cadeira que foi ocupada por Orlando Gomes. Uma academia extraordinária, que tem grandes nomes. Francolino Neto, por hipótese, Jorge Amado, para citar alguns poucos. Pois, portanto, você vai saber o que é valor venal. Se não é valor de venda, se não é valor de mercado, eu vou lembrar você deste livro que está aqui. Neste livro, eu digo as páginas Zirleide Xavier, que está aí, pega o livro que eu sei que você tem, vai lá na página que eu vou mencionar, ou seja, a página 987, Zirleide, quero que você me acompanhe, Zirleide. E eu digo, portanto, que na apuração da base de cálculo há de identificar-se o valor venal de cada imóvel. Não sei o que quer, não, é o código que mandou ser o valor venal de cada imóvel. E aí vem, não se confunde isso com o valor de mercado. Porque o valor de mercado é um preço composto pelas circunstâncias da oferta e da procura do mercado, às vezes decorrente da chamada bolha imobiliária. É variável ao sabor dessas circunstâncias. E vamos nós. O Supremo Tribunal Federal, já numa liminar número 745 para São Paulo, já renegou indicadores como referenciados ao PIB, liminar número 145 de São Paulo. Obviamente que o legislador das normas do Código Tributário Nacional, ele teria de adotar um critério, já que não é o valor de mercado, o valor de compra e venda na rua, que depende da lei da oferta e da procura. Você quer comprar um imóvel,
o proprietário não quer vender, ele aumenta o valor. Você não quer comprar o imóvel, o proprietário quer vender, ele diminui até você aceitar. Isso é que é valor de mercado. Agora, o que é valor venal? É o valor de cada imóvel, como digo aqui, é o valor, portanto, que o imóvel tem aquele imóvel e não outro, pelas características que a Constituição acrescentou numa emenda de lugar, de uso, até aí se aceita, mas não é o valor venal. E a Constituição, nessa emenda, vejam, ela termina favorecendo o nosso raciocínio. Se na realidade vamos levar em consideração para fazer a progressividade do imposto, esses elementos a que eu fiz referência, ou seja, levar em consideração o uso, a localização, etc., então você vai me dar razão no que eu vou dizer. Como eu disse hoje de manhã, eu fui brindado com uma mensagem da minha queridíssima e profissionalíssima arquiteta Ana Aragão. Obrigado pela sua companhia enquanto fui vice-prefeito deste município. E ela me fez lembrar uma coisa que eu vinha defendendo, que existem bairros em Salvador, na sua cidade também, em que nós temos ruas de grandes imóveis, de exuberantes construções, mas nós temos logo ali, junto, as ruas de pessoas de bairros humildes. Se você é de Salvador, eu vou dar o exemplo da Roça da Sabina, embaixo do Morro Ipiranga. O prefeito Jorge Age quis estabelecer, eu falei na live anterior, uma contribuição de melhoria para aquela área. Teve dificuldade. Por quê? Porque os imóveis da Roça da Sabina, ali na Barra, lá embaixo, não tem o valor dos imóveis do Morro Ipiranga lá em cima. Ora, se a prefeitura fizer como ela fez nessa lei inconstitucional, apurar por faixas, apurar por setores fiscais, apurar por zonas fiscais, ela vai fazer injustiça, injustiça cravada por inconstitucionalidade, porque ela não vai separar aquele imóvel. Vai haver naquela área, presta atenção, gente, vai haver naquela área imóvel que é uma tapera, vai ficar submetido às faixas, aos setores fiscais, às zonas fiscais, ao estabelecer o VUP, que é o valor unitário padrão da faixa, da área, da zona. Acorda para reagir. Vai à Justiça da Bahia, com a ADIM número 1 de 1991. Cobra coerência neste novo Código de Processo Civil, que manda que quem quer que seja o magistrado, ou individual ou coletivamente, que respeite a coerência para guardar, portanto, a uniformidade e a harmonia. Isso está no Código de Processo Civil novo. Alega a sua ADIM número 1/91 para cobrar essa coerência e essa harmonia nos julgamentos de agora. Portanto, você já viu o que é propriedade. Você já viu o que é valor venal. Que é base de cálculo. Vamos juntar tudo isso falando do contribuinte? Quem é o contribuinte? O contribuinte é o proprietário. E se ele não está nem exercendo domínio direto, ou por hipótese, nem exercendo domínio útil, mas, por hipótese, está com seu imóvel na mão de um possuidor, em relação ao qual a lei permitiu que cobrasse o IPTU, também este tem que ter como contribuinte, e eu não estou aqui distinguindo entre contribuinte e responsável, contribuinte direto ou indireto, estou falando de todo mundo contribuinte, que é o sujeito passivo da obrigação tributária, ele é quem vai pagar o IPTU. Agora veja, se você raciocinar
a muitos alunos que foram meus, a Procuradoria, Queiroz, outros tantos. Se você raciocinar que o IPTU cai em cima do imóvel, você, além de errar do ponto de vista jurídico, você não pode ir para o que eu estou dizendo. Admita que o valor venal daquele imóvel e seja, portanto, objetivamente alto. Se eu fizer considerações subjetivas de quem é o proprietário, eu aí vou terminar juntando os elementos que a Constituição me permitiu fazer, uso, localização, etc., para identificar quem é que está exercendo o atributo de proprietário ou de possuidor sobre aquele bem. E aí eu vou graduar o imposto. Está me ouvindo? Está me vendo? Então eu posso ir para o juiz pleitear o quê? Se lembra das aulas anteriores? Pleitear o parágrafo, o que está no parágrafo 1º do artigo 145. Doutor juiz, eu sou uma viúva. Meu marido tinha condições. Meu marido morreu, por hipótese, na pandemia. Eu não tenho recursos para pagar este IPTU escorchante. E aqui estão as provas. Eu quero que Vossa Excelência module, ou module no tempo, ou module no valor, porque os tributos têm que ser graduados de conformidade com a capacidade contributiva. Critérios da capacidade com o da personificação. Então, como eu disse a você, quem vai lhe salvar é o juiz. Não lhe salvou o chefe do executivo que mandou em 2013 um escorchante projeto de lei. Não lhe salvou a maioria do chefe do executivo na Câmara, ao ponto de a OAB entrar novamente com outra ação pelas mãos do meu querido aluno, hoje vice-presidente nacional da OAB, Luiz Viana Queiroz, e na tentativa de conseguirmos alguma solução. Mas aí, Lulu, você só teve um defeito. Não se lembrou de Dona Edith, mãe do seu professor Edvaldo Brito, que você me honrou, honrando a memória dela, indo ao sepultamento há 33 anos atrás. Você não se lembrou disso. Dona Edith dizia: Edivardo, meu filho, tu não come o mingau do centro para borda do prato, meu filho, senão tu vai queimar este diabo dessa boca. Come a partir da borda do prato, porque ela está fria. Eu quero homenagear todos os juízes que são representados nessa metáfora de Dona Edith na borda do prato. Eu quero homenagear a todos no meu aluno que está me seguindo nessas seis lives. O juiz Eduardo Carvalho, que eu vi sentado nos bancos da minha faculdade, recebendo as minhas informações. Doido que ele as recebesse para contestá-las ou para confirmá-las. Doido para viver, Eduardo, para vê-lo dando as decisões que dá. Não importa, muitas das quais contra minhas postulações, mas mesmo assim justas. Obrigado por estar nessa sexta live. Você foi um dos magistrados de primeira instância que, examinando todos esses postulados do IPTU, deram ou não deram, de acordo com o caso, a decisão. Deu dos que deram. Você foi um deles, a decisão, no sentido de levar em consideração todos esses aspectos que eu estou falando. Condeno o meu tribunal longe de mim. Jamais faria isso. Meu tribunal é um tribunal de respeitáveis desembargadores. Ele recebeu o processo, se a memória
não me falha, o processo número eu tirei hoje o print. Ele recebeu hoje o processo que está ainda em embargos de declaração. E este processo é porque está no próprio elemento que está servindo de transmissão. Esse processo, ele foi uma ação direta de inconstitucionalidade da OAB, proposta lá atrás, em 2014. Foi julgado pelo tribunal e nesse julgamento o tribunal se dividiu. Porque numa ADIM, o tribunal vai dar uma decisão, portanto, que eu chamo de objetiva, processo objetivo. E processo objetivo, ele é diferente daquele processo subjetivo que está vendo parte a parte. Por isso é que é ruim comer o mingau pelo centro. É bom ir buscar essas decisões dos juízes de primeiro grau e ver se alguma delas coincide com o seu caso. Devo lembrar que muitas dessas decisões dos juízes de primeiro grau da comarca de Salvador, das fazendas públicas, estão confirmadas pelo tribunal. E você que é leigo vai perguntar, por que o tribunal confirmou essas dos juízes de primeiro grau e ainda não resolveu a ADIM? E com a pandemia piorou, porque no dia 19 de março deste ano, foi mandado ouvir a parte contrária, são não sei quantas partes, para falar sobre os embargos de declaração. Está parado por causa dessa situação. Mas embora o tribunal não tenha, portanto, porque se dividiu, foram 35 votos de um lado, 12 de outro, 7 de outro, e não formou, portanto, o juízo da inconstitucionalidade por um quórum estabelecido pela própria lei, então você vai pegar a jurisprudência desses juízes de primeiro grau. E lá, você vai discutir coisas do seu imóvel. Mas antes de entrar em juízo, a primeira coisa que eu lhe aconselho é proceder a um pedido de revisão de lançamento na prefeitura. Se a prefeitura negar este pedido de revisão, você vai com a decisão da prefeitura e entra em juízo. Pode fazer duas coisas. Ou você entra numa ação de consignação, faz o depósito do valor, se você tiver, e nesse depósito de valor você discute o mérito, ou se você não tiver, portanto, porque eu também estou postulando em juízo, estou dando meu exemplo, postulando em juízo, porque partiram de R$2.000 para 22 inicialmente, depois para 28, um imóvel que eu tenho, onde está a fundação que eu dou cursos. 28, já está em 40. Tem juízo numa coisa dessas? Portanto, lhe peço, reaja. Eu lhe dei os elementos de uma forma genérica, mas certamente seu advogado vai lhe acolher para isso. E você ainda tem, no próximo ano, dependendo da composição da Câmara e da escolha do prefeito de Salvador este ano, a possibilidade de revisar toda esta lei, dependendo dos que você escolher como prefeito e como vereadores. A lei determina que no primeiro ano da legislatura da Câmara, no primeiro ano do exercício do prefeito, ele tem a obrigação de revisar essa escorcha que vem desde 2013. Mais uma vez, homens e mulheres que participam do Poder Legislativo, quem escolhe é você, depende de você.